Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui no nosso café. Chega deixando o seu like. Mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo, para que ele possa chegar a muitos vascaínos. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral se você gosta do que nós produzimos para você com tanto carinho. Vamos embora, vamos juntos, porque um empate para celebrar, sim. Azevedo, nós não jogamos bem, concordo. O time se acovardou em diversos momentos, concordo. O time não teve escape, concordo. O time não tem criatividade, concordo. Só não concordo quando não se valoriza um ponto conquistado fora de casa, diante de um Fortaleza, que é um time que vem brigando na parte alta das tabelas, seja no Campeonato Brasileiro, seja numa Sul-Americana, quando foi vice-campeão, um time que já joga junto há muito tempo, que semana passada venceu e bem o Boca Juniors, empatou em casa com o Red Bull Bragantino, quando o duelo todo mundo dizia que ia ser um grande jogo e tal, e queria atropelar o Vasco. Ah, mas jogou pra caramba, muito mais finalizações que o Vasco, 10 contra 5, sendo que o Vasco só teve uma no alvo, bola na trave, o Michael foi o cara do jogo, o Léo Jardim, o Léo, isso já mostra que houve um massacre, Azevedo, você tá maluco? Gente, vimos o mesmo jogo. Só que você voltar de Fortaleza com as condições que o Vasco chegou lá, numa adversidade, troca de comando, com um treinador interino, Rafael Paiva, que teve 2 treinamentos, um deles com a chegada de torcedores para conversar com os jogadores, que obviamente sentiram o golpe, a goleada para o Criciúma. Aí o Vasco volta de lá com um empate, disputa em aberto, soube sofrer, não é para comemorar ou celebrar? Atuação uma coisa, resultado é outra coisa. Vasco jogou bem? Não jogou bem. Em alguns momentos parecia que podia, uma escapada, poucos. Mas é um time que teve força de marcação, agressividade para atacar a bola e impedir os espaços, conseguiu defensivamente se portar muito bem e trouxe um importante resultado para o Rio de Janeiro. Nessa super quarta de Copa do Brasil, por exemplo, o Atlético Paranaense perdeu fora de casa para o Ipiranga. Vai ter que agora achar o resultado em casa. Ah, mas ele tem condições. Sim, mas ele já começa o jogo derrotado. O Souza da Paraíba arrancou um empate com o Red Bull Bragantino, time da Série D. Então, torcedor, o Vasco enfrentou um time da Série A, que vem nos últimos anos fazendo grande campanha na Série A, que foi vice-campeão da Sul-Americana. Então é um time que tem peças muito interessantes e que vive um bom momento com um treinador que está lá há alguns anos. Treinador esse que o Vasco já almejou algum dia, já tentou trazê-lo antes do Barbieri. Então, é um ponto sim para comemorar. Ah, mas é pensar muito pequeno, cara, não foi para isso que o Vasco virou SAF. Esses discursos não se aplicam quando a bola rola. Desculpa, torcedor. Nós queríamos um grande time, um investimento melhor aplicado. Concordo em gênero, número e grau. Precisa trazer um atacante lá de campo, precisa trazer mais um meia. Concordo. Mas não é por isso que eu vou torcer contra, torcedor. Numa boa. O cara que se diz vascaíno, que torce contra para dar cagada e depois bater no peito, tá vendo? Eu avisei. Desculpa, isso não é um vascaíno. O verdadeiro vascaíno enxerga erros e acertos, aponta o dedo, porém, ele olha, pô, empate com o Fortaleza fora de casa, nas condições que o Vasco estava, sem Payet ainda. Pô, meu irmão, vai dizer que o resultado foi ruim? Aí ia ter muita má vontade para poder fazer essa análise do jogo. Precisa melhorar? Precisa. O sistema defensivo deu uma encaixada com 3 zagueiros, rendeu bem. Os laterais foram bem, o Piton abaixo do Paulo Henrique. Perfeito. Léo Jardim, como sempre, brilhante. A nossa marcação na frente da zaga deixou a desejar? Deixou. Toda a segunda bola era do Fortaleza? Era. A gente tinha condição de sair para o jogo? Não. Sofreu uma entorse Hugo Moura, está fora do jogo domingo, provavelmente não recupera nem a tempo, mas assim,
Galdames e Sforza trazem um outro cenário. Menos marcação e mais saída de jogo. Mantém o esquema com 3 zagueiros? É para pensar. Nós temos 3 atacantes para jogar? Não vejo. Enfim, são situações que nós temos que avaliar. De qualquer forma, no jogo da volta, dia 21 de maio, em São Januário, qualquer empate, pênalti. 3-3 o empate, pênalti. 1-0 Vasco, passa para as oitavas. Uma vitória simples, o Vasco avança. Mas o Vasco não vence o Fortaleza nem por um decreto. Tá bom. Se você acha. Eu não acho. Até porque daqui a 20 dias, muita coisa vai mudar. Até lá, o treinador já pode ter chegado. Até lá, o Payet está recuperado. O sistema com 3 zagueiros está consolidado, com grandes atuações. Por que não? 2 jogos fora, ontem e domingo. 2 empates contra adversários que hoje, tecnicamente e de forma organizacional, são melhores que o Vasco. Por que não celebrar se domingo aconteceu um novo empate? Ontem, inclusive, depois de 7 jogos, desde o dia 3 de março que o Vasco não levava gol, 7 jogos seguidos só tomando gol. Ontem não levou. Não é um ponto a destacar? Se você não quer celebrar, comemorar, a destacar? Como eu vou destacar também aqui no nosso vídeo ontem, o ex-presidente Jorge Salgado enviou uma resposta sobre os pontos que foram questionados pela diretoria administrativa atual, tendo à frente o presidente Pedrinho, por não ter publicado o balanço e ter alegado que, por falta de algumas informações da antiga gestão. O presidente contestou, emitiu uma nota oficial, contestando e alegando que quando ele entrou, por exemplo, no meio da pandemia, conseguiu fazer um balanço. Em cima desse tema, eu fui procurar o Vasco ontem, como disse para vocês que eu faria, e através do Departamento de Comunicação do Vasco, consegui chegar e bati um papo com o vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, quem me atendeu gentilmente, batemos um papo depois até do jogo, né, de ontem, e falamos, eu tirei algumas dúvidas, porque uma delas para mim é a empresa contábil que cuida do Vasco hoje era a mesma que estava na época do Jorge Salgado. E perguntei para ele por que o Vasco não publicou se essa empresa tinha todos os documentos. Segundo me disse o Felipe, há uma divergência de norma contábil na aplicação da mesma. E o Vasco está reclassificando isso. Então, por conta disso, o passivo vai mudar. Então, essa readequação em virtude da divergência de norma contábil, o Vasco está readequando os processos, os passivos, né? Aqueles processos cíveis, trabalhistas, que tanto deram pano para manga, que o próprio ex-presidente Jorge Salgado já veio a público também para poder contra-argumentar. E o VP jurídico, o Felipe Carregal, me explicou que a atual gestão está fazendo uma reclassificação dos processos, como possíveis, como prováveis, são as perdas, né? Inclusive, assim, um exemplo muito prático é aquela questão assim, você tem um processo, um ex-jogador entra pedindo várias coisas, dentre elas, ausência de fundo de garantia, depósito de fundo de garantia. Isso aí qualquer clube perde, qualquer empregador perde. Então isso já se coloca como possível, né? Já vai perder, isso aí é causa perdida, né? Enfim, essa reclassificação está sendo feita e nos próximos dias, perguntei ao Felipe quantos dias, ele não quis precisar, mas nos próximos dias já vai ser enviado o balanço que está finalmente, o balanço já estava para ser publicado. Vai para o conselho, para poder fazer a observação, a empresa que vai fazer a auditoria do balanço, e aí sim o Vasco publicar. Enfim, essa é a informação ouvindo o outro lado. Como sempre, faço aqui no nosso canal Fanático Vascaíno, que é feito para o torcedor vascaíno, e é importante sempre esclarecer. Um grande abraço, torcedor, e até mais tarde.